Então, pessoal, a gente viu até hoje a parte de programação da máquina, né? Uma parte de comando da máquina, comandos, como fazer aquele fluxograma de programação, como programar a máquina, as operações que ela vai realizar. Porém, então, isso é uma parte, programação. A segunda parte, agora nessa parte da disciplina, é a operação da máquina. Então, a máquina, ela possui, então, um torno, como um convencional, com barramento, com corta-ferramenta, que a gente chama, nesse caso aqui, de torre, com uma placa que gira, mesma coisa, se movimenta nos X e Z, né? 2 eixos, mas ela possui toda a parte de comando numérico. Então, ela possui muitos botões, é toda automatizada. Então, isso tem que ficar bem claro nessa aula de hoje. Então, a gente tem que ter essa introdução, tá? Então, esse é o painel da máquina. Então, o painel que nós temos na máquina é esse. Então, ele tem um display aqui em cima, né? Tem um display, aqui é o display. Opa, essa parte de cima aqui, ó, é o display. Aqui nós temos, nós temos uma parte de teclados, tá? Teclas alfanuméricas, teclas de navegação. Aqui nós temos as teclas de operação. E aqui também a gente tem aí uma parte bem importante para a operação da máquina, tá? Então, a gente vai ver cada uma dessas opções aqui, tá bom? A gente divide, geralmente, em 4 partes o painel de comando da máquina. Então, vamos lá, dando um zoom. Esse aqui é o display, então, né? O display da máquina, onde vai estar todas as informações. E aqui nós temos uma entrada para cartão PCMSA, tá? Que é o cartão, é uma portinha que tem aqui, ó, para a gente colocar, por exemplo, a gente faz o programa na máquina, no notebook, por exemplo, tem um adaptador para esse tipo de cartão, que sai da entrada USB do nosso computador, a gente transfere para o cartão, chega, coloca no cartão e executa o programa que a gente fez desse cartão. É como se fosse uma entrada USB, tá? Mas é uma entrada de um cartão específico que a máquina usa. Aqui, pessoal, aqui, ó, nós temos, então, as teclas de caracteres numéricas, né? Então, a gente tem o alfabeto, né, e os números. Nós temos as teclas de navegação, que são essas aqui, ó, que são para nós navegarmos aqui. Por exemplo, aqui a gente clica para ir para pos, que é posição, a gente clica para ir para home, a gente clica para ir para offset setting, para gráfico, para a parte de mostrar onde estão os erros, quando dá erro na máquina, tá? Então, essa é a parte de navegação, que a gente fica navegando de uma tela para outra da máquina. Nesse caso aqui, ó, nós temos as teclas de mudança de página e de cursor, tá? Então, são as page down, page up, e as setas, né? Para movimentação mesmo, né? Aqui embaixo, nós temos as teclas de operação. O que nós temos aqui? Nós temos a tecla Edit, a tecla MDI. Tá ruim de ver, né, pessoal? Também não estou enxergando. Só estou falando algumas, né, das teclas. Tecla Edit, tecla MDI. Jogue, que é para movimentar os eixos. Mais X, mais E, menos Z, para movimentar no sentido Z e X. Joga incremental, e tudo a gente vai ver com calma, né? Mas a gente tem muitas teclas para operar a máquina. Aqui. Nessa parte de baixo, de operação ainda, a gente tem o botão de emergência, né? Muito importante. Nós temos os potenciômetros, esses dois aqui, que o potenciômetro de avanço e o potenciômetro de rotação. Eu programo no torno 1000 RPMs, por exemplo. Só que eu posso vir aqui, está programado 1000 RPMs. Eu posso vir aqui nesse aqui e aumentar para 1.200 ou diminuir para 800. Eu consigo ter
essa mudança, é um potenciômetro, tá? E assim, o avanço, mesma maneira. A gente consegue aumentar o avanço ou diminuir o avanço, mesmo que a gente tenha programado alguma coisa no programa. Programou que o avanço é 0,2, se eu quiser colocar 0,4 aqui, eu consigo. Se eu quiser colocar 0,1 aqui, eu consigo, tá? Esse botão vermelho, o botão verde, é o ciclo stop e ciclo start, né? Início desse ciclo e fim desse ciclo. Nós temos as chaves aqui, look setup, que a gente vai explicar o que é cada uma. Botões liga comando, liga a máquina. E a manivela, tá? A manivela, mesma coisa que nós tínhamos a manivelinha lá do torno convencional, a gente tem aqui também para fazer o movimento dos eixos. Então, agora a gente vai falar de cada um desses grupos aqui. Tá? Primeiro, pessoal, as teclas de navegação. Então, nós temos o POS, o PROG, o Offset Settings, Custom, System, Message e Graph. Tá? Então, o que é o POS? O POS, vamos ver um por um aqui. O POS, posição, né, em inglês. Ele dá acesso à página de posição dos eixos, tá? Em absoluto e relativo. O Program dá acesso à página de programação. Tá? Então, o Program, muito importante para nós, que é onde a gente entra para digitar os programas. O Offset Settings também é bem importante, ele dá acesso à tela de corretores de ferramenta e páginas de definições. O Custom, ele dá acesso à tela de diferenciadores, tá? Isso aqui a gente não utiliza muito nessa disciplina. O System dá acesso às definições do sistema. E a Message é acesso à tela de alarmes, mensagens históricos de alarmes. Tá? Graph é acesso à tela de simulação gráfica. É bem importante, a gente digita o programa na máquina e a gente consegue ir no Graph e ver a simulação do programa que a gente fez na própria máquina, sem usar o SSLC, por exemplo. Tá? Então, direto na máquina, a gente consegue ver e ver se vai dar uma colisão ou não. O Help é ajuda. PK1 a PK9 são teclas de funções reservas para aplicações especiais. As teclas SoftKey, tá? São teclas de software, possuem funções variadas, de acordo com as opções mostradas na parte inferior da tela. O que é a SoftKey? Espera aí que eu vou mostrar. Aqui, ó. O que a gente estava falando era essas 12 teclas aqui, ó. Teclas de navegação. Essas aqui que nós estávamos falando agora. Tá? E essas aqui são as soft keys, essas em cinza aqui, ó. Tá? Aqui também nos dá acesso a diversas funções da máquina, né? É importante, a gente clica aqui e vai aparecer um monte de opção aqui embaixo, na máquina. Se a gente clicar na soft key, a gente vai estar entrando nessas funções ou não. Beleza, pessoal. Então, pessoal, agora vamos falar sobre as teclas de caracteres e teclas numéricas, tá? Então, esse é o detalhe das peças, das teclas. Então, nós temos as numéricas, né, de 1 a 9 aqui. Temos ponto, temos traço também. Temos o ABC, né, completo. Aí, até o Z. Temos o Shift para ativar essas subfunções aqui. Tá? E o Reset, que é bem importante, que é um botão para resetar, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é cada uma disso. Então, Reset, né, essa tecla possui várias funções, entre elas zerar o CLC, cancelar um alarme, interromper o programa em si. Então, durante o ciclo, vai dar problema aqui. Vai lá, clica Reset, torno para. Tá? O Shift é uma tecla responsável pela habilitação da segunda função, né? Então, são essas funções na parte inferior aí, direita das letras, né?
E as letras, números, né? Então, que são autoexplicativos, né? Outras teclas importantes são as teclas de edição, tá? Que são essas que estão aqui nesse retângulo branco, tá? Então, o que são essas teclas? O EOB, que é End of Block, final do bloco. Alter, Insert, Delete, Can e Input. Até aqui elas, né? Elas estão colocadas aqui. O que cada uma dessas faz, então? EOB. Tecla de fim de bloco de programa. Essa tecla deve ser pressionada ao final de cada linha do programa, identificando ao CNC fim de um bloco de programação. Lembra que vocês faziam a linha? Ela, quando tu clica nela, ela vai botar o ponto e vírgula e vai vir para a linha de baixo. Acabou aquela linha. Tá? O Alter Calc é uma tecla de alteração de qualquer caractere usado no programa. Eu botei G00, mas era G01. Tu vai lá, posiciona lá o teu cursor em cima do G00, escreve G01 e bota Alter Calc. Substitui uma pela outra, altera uma pela outra. Insert é uma tecla, então, para introdução de caractere no programa. Eu coloquei G00, só que botei Z200 e esqueci de X200. Como é que eu faço? Eu posiciono o cursor entre o G00 e o Z200, né? Escrevo X200 e clico em Insert. Vai inserir entre aquelas duas coisas que eu escrevi. Delete. Delete apaga, né? Um caractere no programa. Tá? Apaga, por exemplo, G00, X200, Z200. Se eu clicar lá em Z200 e colocar delete, ele vai apagar o Z200. O CAN, que é o próximo, é diferente. Ele apaga só o último, tá? O último caractere. Então, vamos lá, vamos ler aqui, ó. CAN, tecla para apagar o último caractere, o símbolo, que foi introduzido no programa. Exemplo. Quando a tela de entrada mostra N10, X200Z, isso aqui, ó, tá? E a tecla Z, um tracinho, né? Não tem nada depois do Z. E a tecla Q é pressionada, o Z, né? Que era essa última letra aqui, ó, vai ser apagado. E só será mostrado N10, X100. Né? Só foi apagado o Z. Ok? O input, pessoal. O input é a tecla responsável pela introdução de dados ou registro de offset, os quais foram digitados. Então, a tecla input do software, né, possui uma função de, não é um enter, tá, mas é tipo um confirmar, né? Colocou lá 5 input, ele vai colocar o valor de 5 naquele local que tu determinou, tá? Em algumas situações a gente usa ele, tá? Principalmente para zerar ferramentas, que ele fala que é o registro de offset, enfim. Teclas de mudança de página e cursor. Tá? Então, são a page up, page down, né, que estão aqui, ó, page up, page down, e esquerda, direita, para cima, para baixo, né, para movimentar o cursor. Então, vai ser bem, bem útil também. Essas teclas aqui, então, page down, page up, são as teclas responsáveis pela mudança de tela para a página seguinte, página anterior. E o cursor é para movimentar, né, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Isso aqui é autoexplicativo, tá? Aqui tem bastante coisa, pessoal. Vou diminuir um pouquinho. Painel de operação. Então, aqui nós temos várias telas importantes. A primeira é Alt. Quando essa aqui tiver com essa... Vocês podem ver que em cima de cada tecla tem uma bolinha. Essa bolinha ela fica verde ou vermelha, depende da situação.
Quando a tecla do Alt está verde, está dizendo para a máquina que o programa está no módulo automático. Se eu clicar um ciclo Start, o botão verde, não esses verdes aqui, outro verde que tem, ele vai executar automaticamente o programa, tá? Estando o Alt ligado, é só clicar que ele vai fazer a peça. Não importa se ela esteja errada, se esteja certo, o programa estiver errado ou não, vai executar o que tem para executar. Claro que alguma coisa dá um erro, ele não se movimenta, né? Mas em outros momentos pode dar um problema grande, tá? O segundo, pessoal, é o Edit. O Edit, então, é para editar um programa. Por exemplo, tem um programa ali, vai estar dando uma olhada no programa, pá, tem um erro aqui, ó. Não era X20, era X15. A gente tem que clicar no Edit, ir lá no programa e editar. O MDI é do inglês Manual Digital Information. Não lembro qual é. É entrada manual de dados, tá? Entrada manual dos dados. O DNC a gente não usa muito. O home é importante para referenciar a máquina. Então a gente clica home mais X mais Z, ciclo start. A máquina se movimenta sozinha para achar suas referências. O jog é muito importante, tá? Se a gente clicar jog mais X aqui, ó, menos Z mais X, a gente consegue movimentar no eixo X e no eixo Z. Jog INC jog. Ixi, o que é isso? INC jog é INC jog uma incremental, jog incremental. Eu clico em INC jog e aqui embaixo tem ó, INC 1, INC 10, INC 100. O que é 1, 10 e 100? O 100 é 100 milésimos de milímetro, que dá 1 décimo. Esse aqui é 10 milésimos de milímetro, que dá 0,01, né? 1 centésimo a cada toque. Cada clique que eu dou vai 1 centésimo, 1 milésimo ou 1 décimo. Tá? Com isso aqui eu consigo chegar, eu vou mostrar para vocês. Single block. Tá? Single block é o seguinte, eu fiz todo o programa, mas eu estou com medo de chegar, clicar no alto e mandar executar automaticamente. Se eu clicar Alt e colocar Single Block, ele vai executando uma linha por vez do programa. Aí ele executou uma linha, eu vejo, tá certo, aqui tá certo. Se não, tu executa, mas parece que tá errado. Aí tu vai lá, para, mede, vê que realmente está errado, tu não perde tempo indo até o final, né? Tem outras que a gente vai falando com o tempo aqui, né? Outras. O OK operador aqui, quando dá um problema na máquina, a gente tem que clicar. E às vezes dá um alarme, alguma coisa, a gente dá um OK operador. E tem esse aqui, ó, jog turret. E aí tem um neg, turret pos. Que são o quê? Isso aqui. É para trocar a ferramenta. A ferramenta na torre tem 10, 12 posições. Então, tu troca isso aqui para fazer, clicando nesses 3 botões, tu troca para poder zerar as ferramentas e escolher a ferramenta que quer trabalhar, tá? Mas fique tranquilo, é bastante informação, mas fique tranquilo que que vocês vão pegar bem tranquilo isso aqui, tá? Então, aqui tem a explicação para cada uma delas, tá? A Alt, então, tecla de habilitação do módulo automático da máquina. O Edit, tecla de habilitação de acesso à edição de programas, é bem importante. Opa. O MDI, entrada de dados. Que coisa. Entrada de dados, permitido inserir e executar um ou mais blocos de dados manualmente. Home, tecla de habilitação do modo de referência da máquina. Uma coisa importante, vocês observam aqui, ó, que o Alt, ó, tem essa outra tecla do lado. Tá vendo aqui, ó? Esse outro símbolo. Nesse nosso torno aqui, tá escrito Alt, Edit, MDI.
que é o torno, um dos nossos tornos lá. Outro torno que a gente tem lá no IFSC, ele está escrito, em vez de alto, ele está esse símbolo aqui. Em vez de DIT, ele tem esse símbolo aqui. Em vez de MDI, ele tem esse símbolo, tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, importante vocês dar uma olhada nesses símbolos, né? Se um dia você chegar numa máquina lá, na empresa, e o cara dizer, é FANUC aí, o código, aí tu olha e tem esse monte de símbolo. Tu tem que dizer, tá, só simbologia diferente, mas é a mesma coisa, tá? E a gente tem, então, a máquina, cada uma das máquinas que nós temos no IFSC, uma é com escrito, né? Edit, Auto, Home, e outra é com símbolos, tá? Tecla Jog, pessoal. Aqui, tecla Jog habilita o movimento dos eixos. O IMC Jog, tecla não aplicada. Não sei o que ele quis dizer com isso. MPG, manopla, tá? Tecla de habilitação do modo manivela. Então, por exemplo, tu quer movimentar os eixos na manivela. Tem que ir lá, clicar em Jog, clicar em MPG, clicar no incremento que tu quer, e aí tu pode girar a manivela lá da máquina e ela vai se movimentar. Tá? Tudo eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui a gente falou do single block, né? Tecla de habilitação e desabilitação da execução do programa bloco a bloco. Bloco a bloco. Esse a gente não falou. Ok, operador. Tecla de confirmação do operador para mensagens. Que coisa ruim que tá esse operador aqui. Os incrementos, né? Que a gente falou aqui. 0,001 milímetros, 1 milésimo de milímetros, 1 centésimo de milímetros e 1 décimo de milímetros, né? Esses incrementos aqui. Mais x, menos x, mais z, menos z. A gente tem, então, a movimentação dos eixos no sentido positivo e negativo, ok? Esse aqui também a gente falou. Eu não quis falar muitos, né? O certo era falar todos os botões aqui, porque é muita informação e vocês não vão pegar tudo. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando nas próximas aulas isso. Third pos, tecla de habilitação do movimento da torre no sentido positivo. O third neg no sentido negativo, né? Vai movimentar a torre no sentido positivo ou no sentido negativo. E o jog turret, ele tem que estar acionado, clica no jog turret e vai pos ou neg para ir para frente ou para trás. Tem que estar, ele é uma tecla auxiliar de habilitação, tá? Beleza. Ok, tem bastante coisa. Aqui, pessoal, então, ainda no painel de operação, nós temos esses botões e essas chaves, tá? Primeiro aqui, botão de emergência. Esse aqui é o potenciômetro de avanço, potenciômetro de rotação. Ciclo Start, ó. Esse aqui, que tá no automático, já tá tudo certo, o programa. É só colocar a barra bruta ali e clicar Ciclo Start. É só isso que o cara faz depois, operando a máquina, né? Só cuida, tá ali alimentando a máquina, cuidando para não dar um problema. Quando quebrou uma ferramenta, substitui a ferramenta. Mas não é programador, né? Esse é o serviço do operador. Cara, ele tem um conhecimento, geralmente, de programação, tudo, né? Mas o operador, ele basicamente tem um serviço mais reduzido, né? Depois que está tudo pronto, né? Que o programador chega, programa a máquina, faz os testes iniciais, o operador só fica trocando as peças, cuidando da máquina, né? Às vezes ele alimenta mais de uma máquina. Às vezes demora 2 minutos para fazer uma peça. Em 2 minutos ele faz numa máquina, 2 minutos na outra.
Então, ele consegue ficar cuidando de 2, 3 máquinas simultaneamente, né? Então, ciclo start, ciclo stop. Aqui são as chaves de edição de programa, tá? Aqui é a tail shock, eu acho, se não me engano, que é para o contraponto avançar ou retrair, tá? Open, close door, é para abrir e fechar a porta da máquina, né, que ela tem uma porta. Aqui a manopla, para nós movimentarmos a máquina. Esses dois botões verdes aqui é o CNC on e o Machine on. CNC on liga o CNC, liga o programa, né, computadorizado, e o Machine liga a máquina. E esse chuck aqui, acho que chuck, não lembro, fecha a placa. Tá? Também tudo pneumático, né, não tem que apertar a placa, que nem no torno convencional. Então vamos lá. Ciclo Start, botão de habilitação da execução do programa. Ciclo Stop, botão de desabilitação da execução. Seletor de avanço, chave rotativa que permite variar em porcentagem de 10 a 200 a velocidade de avanço programada. Tá? Então, por exemplo, a gente colocou que o nosso avanço ia ser 100 metros por minuto. E aí eu chego aqui e coloco que vai ser 50%. Em vez de ser 100 metros por minuto, vai ser 50 metros por minuto. Tá? Só um exemplo. Então, com isso a gente consegue variar de 10 a 200. O seletor de rotação do eixo árbitro também. Digamos que eu coloquei no programa 3.000 RPMs. Aí, na hora de fazer a execução da peça, eu vejo que tá muito alto isso aí. Tá vibrando demais. Quero achar uma rotação ideal para essa máquina, para esse conjunto todo aí, né, e tal. Aí, ele consegue, então, variar aqui, ó, de 50 a 120. Tá? Então, por exemplo, coloquei 3.000, eu consigo ir de 1.500, 3.000, 3.600. Tá? Consigo fazer essa variação da rotação. Ok? Jóia. E o botão, né? Botão aqui embaixo, parada de emergência. Tá? Que é o nosso botão de emergência. Ok? Depois, a gente tem também a manopla eletrônica, que é a chave, né? Também, para movimentar os eixos, com incremento de 0, 10 ou 100 milésimos de milímetro, né? Que vai dar 1 milésimo, 1 centésimo e 1 décimo. Ainda, Open Close Door, botão que fecha e abre a porta da máquina. Não adianta tu te agarrar ali e fazer força, não vai abrir se tu não der o clique para abrir a porta. Tá? Esse aqui, Tail Stock, avança a manga do cabeçote móvel, né, que é o contraponto do torno. Não tem que puxar nada, tu regula ele numa determinada posição, ele afasta, né, e retorna o mangote do contraponto automaticamente. Tá? Setup é uma chave para habilitar a edição de programas. Por exemplo, eu tenho uma empresa muito grande, tenho 20 máquinas torno CNC. Eu tenho 20 operadores, um para cada máquina, digamos. Só que eu tenho um programador. Tem uma pessoa que fica o dia todo, recebe as peças, faz o programa do CNC, vai lá na máquina, coloca a primeira vez o programa e é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande de CNC. E essa pessoa não quer, ou a empresa não quer, que outras pessoas editem. Vou dar uma melhoradinha no meu programa, aqui, no programa que o cara fez. Vou botar esse parâmetro aqui, esse aqui, ali. Tem empresas que não querem isso. Tem um cara que é muito especialista nisso. Então, essa chave
permite não deixar que tu edite o programa, tá? Não deixar que tu mexa no programa. Então, se tu tira ela e leva ela contigo, tu não consegue editar, tá? Então, é para ter esse controle. Só que eu falei errado, eu falei setup, né? Não, é look, tá? Isso para que tem esse serviço. Então, impede a edição de programas, tá? Quando ligar, tá aqui. O setup, então, ela permite o trabalho com a porta aberta, tá? Então, tá aqui, ó, permite trabalho com a porta aberta, ok? O chuck aqui é para abrir e fechar a porta do todo. CNC on, liga o CNC. Machine on, liga a máquina. Então, primeiro tu liga o comando, depois tu liga a máquina. Deixa eu ver mais aqui. Esses aqui são só algumas entradas, tá? Da máquina que tem, né? Serial, enfim, por exemplo, numa empresa grande. Essas máquinas estão tudo conectadas lá com o programador que fica lá no departamento. Ele manda os programas para 100 máquinas, 10 máquinas diferentes, tá? Lá da sala dele, ele manda o programa para a máquina. Depois ele vai lá e diz para o operador, ó, esse é o programa e tal, tem que usar essa ferramenta, essa, outra. E o programador, o operador começa a fazer em série, na escala, tá? Bom, pessoal, então, aqui está, né, o nosso programa, hein, o SSNC, que vocês podem ver, né, os botões, a localização, é tudo parecido, né, com o manual que nós estávamos vendo. Então, aqui nós temos, a única coisa que esses dois painéis, eles são, na máquina, né, eles são um em cima do outro, né. Então, é o display, vem o alfanumérico, depois o módulo operação. E aqui, né, porque nós estamos tratando um computador, né, de um notebook, eles ficam lado a lado. E aqui, ó, nós temos também o nosso torno. Ó, vou abrir e fechar a porta para vocês verem. Tá? Quando eu abro a porta, ele deixa um alarme ali, ó, ALM em vermelho, que é que está com a porta aberta. Bom, primeiro vamos à parte inicial, então, que nós estávamos falando, né? Aqui nós temos, então, a técnica de navegação, tá? Que é essa parte aqui, ó, pós, prog, offset set, ó. Estão vendo que está mudando as páginas, né? Estamos navegando. Então, o que tem aqui? Deixar em pós. Então, beleza, ok. Aqui, ó, nós temos as alfanuméricas, né? Então, aqui o reset, nós temos as letras, nós temos o shift para habilitar, né, a segunda função. Nós temos os números, nós temos o end of block aqui, o EOB, o alter, o insert, o input, o can e o delete. Tá? Cada um tem uma função, tá lá no manual, é só para vocês verem. Tá? Aqui nós temos alto, tá? O alto, por exemplo, ó, quando eu coloco, ele já está ali o programa. Já estaria pronto para executar. O edit é para editar o programa. Então tá aqui, eu coloco aqui, ó, edit, prog. Já está aqui um programa. Aí, ó, 700 linhas, 70 linhas, tá? Programinha. MDI é uma entrada manual de dados. Tá? O home é para referenciar a máquina. O jog é para movimentar a máquina. O INCJog, movimentar a máquina de uma maneira incremental. Que eu estou clicando. Tá? Uma incremental, 1 milésimo, 1 centésimo ou 1 milésimo a cada clique aqui. No Z, no mais Z, menos Z, mais X, menos X. Tá? O MPG é para movimentar com a manopla. A manopla está aqui embaixo. Então, vou colocar MPG, incremento mais 100,
no eixo X, e aqui eu consigo ir movimentando lá. Tá? Depois, a gente tem a questão, temos a questão do, vamos ver aqui, eu vou fazer um zoom aqui, ó, deixa eu abrir aqui a torre, ó. São várias ferramentas colocadas junto. E aí a gente consegue clicar, ó, pós-Negger. A gente fica girando essa torre. Tá bom? Aqui é os potenciômetros, a gente consegue aumentar ou diminuir o potenciômetro. Aqui as chaves, a gente liga e desliga, tá? Aqui a gente abre e fecha a placa. Tá pequenininho aqui o meu motor, né? Ele não mexe aqui, mas ok. Aqui abre e fecha a porta. Aqui avança e não avança o contraponto, tá? Basicamente é isso, só para mostrar para vocês que essa parte aqui é igual. A parte de que o que significa esses botões aqui, ó, em cima e na lateral esquerda, a gente vai ver na próxima aula, tá? A aula de hoje a gente vai ver, então, como ligar a máquina, desligar a máquina, movimentar ela, essas partes mais principais. Então, beleza. Então, vou fechar aqui, fechei a máquina, ok? E vamos lá. Operações iniciais, está aqui, ó, página 117 do manual. Ligar a máquina. Para ligar a máquina, então, a gente deve ligar a chave geral, posicionada na alavanca ON, que é uma chave que tem atrás da máquina, né, uma chave geral. Depois acionar o botão CNC ON, localizado no painel da máquina. Tá? Ele vai fazer um check-up geral da máquina, dizendo emergência, alarme, ligado. Então, a gente precisa desativar depois do CNC ON. Esperar ela fazer essa leitura da máquina, dos parâmetros. Desativar o botão de emergência, fechar a porta e pressionar Machine On, tá? Esse é o procedimento só para ligar a máquina. Tem que clicar em um botão, a alavanca da máquina, atrás da máquina, ligar 2, 3, 4 botões para fazer esse processo, tá? Então, vou abrir aqui. Vamos lá. Vamos lá. A máquina está desligada. CNC On, a máquina ligou o programa, o CNC. O emergência está ativado, observem ali, ó, MG vermelho. Clico na emergência, ele desativa, ok? Eu fecho a porta da máquina, open close the door, fechou, vocês ouviram lá que fechou, né? A porta, ó, fechou. E aí eu clico Machine On, fechou, a máquina está habilitada para o trabalho, está ligada. Isso que vocês vão ter que fazer para fazer as brincadeiras de vocês nos programas. Desligar a máquina, como é que é? É só acionar o botão de emergência aqui e desligar a chave geral atrás da máquina. Nesse caso, é desligar o computador, né? Porque a gente não tem a chave geral da máquina. Nós estamos no simulador. Beleza. Já deixei ligada a máquina novamente. Movimentar os eixos em jogue contínuo. Então, a gente vai clicar na tecla jogue, na tecla pós, soft key absoluto, ABS, clicar mais X mais E, mais X menos E. Caso desejar um movimento rápido, a gente tem que clicar junto TRVRS. Tá? Então, eu vou mostrar na prática para vocês como é que faz. Vamos lá. Jogue, está selecionado. Pós, posição, né? Absoluto. Soft key são essas aqui, ó, essas cinzas aqui, ó. Ó, aqui, 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 ó. Absoluto, ABS. Tá?
E aí, vou abrir aqui a porta da máquina para mostrar para vocês. Vou movimentar esse carro aqui, tá? Aí, jogue, então, pós ABS, SoftKey ABS, de absoluto. E aqui, ó, mais X. Ó, vocês estão vendo? Tá mexendo lá? Ó, se vocês observar aqui na tela também, ali, ó, o X também está se movimentando. Se tu olhar lá na máquina, lá, está se movimentando no eixo X. Aí aqui, ó, se eu for em TRVS, ele vai mais rápido. Tá vendo? É o avanço rápido da máquina. Agora, movimentando no Z, ó. Menos Z, mais Z. Menos X, mais X. Então, bem simples, ó. Jogue, pós, ABS. E aí, se tu quer com avanço rápido, só selecionar TRVS e clicando. Tá? Beleza. Vamos para o próximo. Movimentar os eixos através da manopla, manivela eletrônica. Então, a gente tem que colocar MPG, mais 1, mais 10 ou mais 100, que vai ser 1 milésimo, 1 centésimo ou 1 décimo. Clicar pós, ABS, e aí mais X ou mais Z, para selecionar mais X, mais Y, mais Z, menos Z. Opa, mais X, menos X, mais Z, menos Z, para selecionar o eixo. Depois girar a manivela na direção desejada. Então, vamos mostrar, então, para movimentar os eixos com a manivela. Vamos lá. Clica Jogue, MPG. Aí, depois a gente seleciona aqui, ó, um milésimo, um centésimo, um décimo. Vamos botar um décimo para ficar mais fácil. Aqui é eixo X ou eixo Z. Tá? Vamos no eixo X primeiro. E aí a gente vem aqui na manopla. E aí fica girando bem certinho, ó. E aí vocês vão ver que está se mexendo lá. Lá na máquina fica difícil de ver, porque ó, é muito pouco, né? Mas vocês estão vendo aqui, ó, no painel, ali no digital, no display, ó, que está mexendo, né? Agora em Z. Tá bom? Então, essa é a maneira na manopla de movimentar. Eu, só na máquina presencial mesmo, na máquina física lá, né? No simulador eu não uso muito a manopla para fazer. Vou mais aqui em Jog, né? E já vou direto aqui em Z, menos X, vai mais rápido, é bem melhor. Tá? Mas, minha opinião, né? Ok. Próxima explicação, vamos lá. Trocar a ferramenta manualmente. Tá? Então, trocar a ferramenta manualmente, a gente tem que adicionar Jog, depois pressionar Jog Third, e aí pós ou neg simultaneamente. Tá? Então vamos lá, eu já mostrei isso aqui para vocês. Jogue este, ó, e aí fica mexendo. Tá? Como no simulador a gente não. O certo na máquina lá, física, é jogue, clicar, pressionar esse jogue third aqui, ó, e clicar ou pós ou neg, positivo ou negativo. Simultaneamente, esse aqui e esse aqui ou esse, entendeu? Só que como aqui a gente não consegue clicar em dois ao mesmo tempo, né? Porque só temos um mouse, então o simulador ele fez essa. Não precisa, ó, se eu clicar só no pós ou no neg, ele vai. Mas lá na máquina presencial, tem que selecionar os dois juntos. Essa é uma das diferenças aí da máquina para o simulador. Mas é uma diferença que vocês perceberam, é muito, muito simples, né? Ok, pessoal. Próxima coisa, operar o comando via MDI, entrada manual dos dados. Eu vou deixar para a semana que vem isso aqui, tá? Já foi muita informação hoje. Eu peço para vocês, quem tem o software, né, dê uma olhadinha nisso. E aí, né, dá uma estudada no
na apostila, né, que é o manual do turno, dê uma olhada de novo, reveja essa aula, tá? E aí, na aula que vem, a gente continua. Beleza? Valeu, obrigado.